Vivam, bem-vindos a mais um episódio do podcast Melhores Políticas Públicas, uma iniciativa do IPPS ISCTE. Eu sou o Paulo Tavares e hoje vamos falar de política fiscal e financeira com os convidados Mariana Mortágua e João Leão. Mariana Mortágua é coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, deputada e professora e investigadora no Departamento de Economia Política aqui no ISCTE. João Leão está atualmente no Tribunal de Contas Europeu, foi Ministro das Finanças entre 2020 e 2022, Secretário de Estado do Orçamento entre 2015 e 2019 e é professor no Departamento de Economia do ISCTE. Meus caros, bem-vindos ao podcast Melhores Políticas Públicas. Antes de mais, obrigado por terem aceitado este convite. Temos aqui à mesa, diria, uma dupla interessante de convidados. João Leão foi Secretário de Estado do Orçamento durante todo o governo da Geringonça e ficou conhecido, arriscaria até dizer mais do que Mário Centeno, como o homem que tinha um controle férreo sobre a despesa e também ficou conhecido pelo uso de um instrumento que a maior parte de nós não conhecia até à altura, as cativações. Ora, por essa altura, Mariana Mortágua era deputada e dirigente do Bloco de Esquerda. Mariana, não estaria muito longe da verdade se dissesse que, direto ou indiretamente, o João foi responsável por muitos dos nãos que o Bloco de Esquerda ouviu ao longo daqueles tempos. Olá, obrigada, é um prazer estar aqui. Eu acho que pior que os nãos que o Bloco de Esquerda ouviu durante aqueles tempos foram os nãos que os próprios ministros do governo do PS ouviram durante aqueles tempos e que aliás se notava no debate orçamental e nos debates setoriais, quando os ministros da Saúde ou das Infraestruturas ou da Educação deixavam claro no debate político que não só que não tinham autonomia para fazer decisões importantes e setorialmente importantes, como que muitas vezes defendiam uma coisa diferente daquela que o Ministro das Finanças decidia. E isso teve impactos na governação do país e que hoje são reconhecidos, até pelo Partido Socialista, que reconhece que teve níveis baixíssimos de execução do investimento. Como é que foi gerir essa tensão? Não, na verdade, eu acho que foi a maior tensão que existiu durante o tempo em que havia um acordo de apoio parlamentar entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. E a maior tensão, não só por causa disto mesmo, porque havia um conjunto de medidas que faziam sentido e que estavam permanentemente a ser bloqueadas com estas decisões. Por falar um pouco das cativações, no período inicial da governação elas foram muito importantes, depois baixaram, mas quando saíram as cativações entrou o veto de gaveta. As grandes decisões implicam uma autorização conjunta entre ministros setoriais e o Ministro das Finanças. Se o Ministro das Finanças não autoriza, a despesa não é feita independente das cativações. Mas há também depois a frustração permanente de um orçamento que é discutido, perante certas premissas e pressupostos, e que sistematicamente depois no final do ano não é executado. E isso cria um problema desde logo de confiança e de credibilidade na forma como as contas públicas são geridas. João, mais do que o equilíbrio normal entre o controle da despesa e a gestão das pretensões das várias classes profissionais e dos parceiros sociais, naqueles tempos específicos da Geringonça, entre 2015 e 2019, o controle orçamental estava diretamente ligado, diria que tinha uma linha direta à estabilidade política daquela solução de governo que foi adotada. Sentia essa responsabilidade de cada vez que tinha de dizer o tal não? Muito boa tarde, é muito como estou aqui neste debate com a Mariana. Aqui um aspecto muito importante, é importante realçar que muitas coisas correram muito bem e foi a legislatura que durou entre 2015 e 2019 foi das mais bem vistas pelos portugueses e teve aqui aspectos muito positivos em termos de governação, quer nas finanças públicas, quer em várias dimensões que foram importantes de reposição de rendimentos, de recuperação da economia e do emprego. Agora, é natural que aquilo que foi referido da dinâmica de um governo, isso faz parte de qualquer governo no mundo, ou seja, não há nenhum governo no mundo em que não haja essa tensão, faz parte da razão de ser do próprio do Ministério das Finanças. É procurar criar uma gestão que depois, ao nível global, seja coerente do ponto de vista financeiro. E claro que cada um das áreas setoriais quer sempre ter mais, mas isso faz parte de quem tem que tomar decisões. Faz parte do jogo, não é? Faz parte do jogo, é um bocado inevitável. Todos os meus colegas que interagia na Europa tinham a mesma situação, não era novo aqui, faz parte da razão de ser do que é o Ministro do Ministério das Finanças. Claro que se pode dizer se ele está a fazer de forma excessiva ou menos, isso é legítimo, é natural que possa haver diferenças, mas essa tensão haverá sempre. Pode-se dizer se foi feita demais ou se foi feita de menos. Não é? Há
E queria também chamar a atenção que no início do governo, da governação, Portugal ainda estava no procedimento de déficit excessivo, ainda havia ali uma grande tensão nos mercados financeiros, houve alimentos de alguma fragilidade financeira que poderiam pôr tudo em causa. Ou seja, Portugal, depois é verdade que a partir de 2018, 17, 18, ficou claro para o exterior que Portugal estava a ter uma boa evolução do ponto de vista económico e financeiro e orçamental. E essa vigilância diminuiu também. Essas dúvidas desapareceram, mas até 17, 18 havia uma grande tensão, não só por parte das instituições europeias, uma grande desconfiança face ao novo governo, na prática até a eleição do Mário Centeno, que marca aqui uma diferença porque a eleição do Mário Centeno já decorre de alguns sucessos que houve em termos económicos e finanças públicas. Não é? A partir dessa altura, ficou claro que Portugal tinha um reconhecimento por parte do exterior que tornava menos vulnerável do ponto de vista financeiro. Mas no seu caso, que era essa a minha pergunta, sentia essa responsabilidade acrescida. Porquê? Porque cada decisão que tomava ou cada não podia implicar algum efeito nos acordos que tinham, quer com o Bloco de Esquerda, quer com o PCP. Muitas vezes o que havia e é interessante aqui da parte, o Ministério das Finanças tinha, em articulação com o Primeiro-Ministro e com os assuntos parlamentares, uma interação constante e próxima com os parceiros parlamentares. Muitas vezes até havia alguma tensão com os vários setoriais, porque nós, como precisávamos de aprovar o orçamento e precisávamos ter uma maioria parlamentar que desse coerência e estabilidade ao governo, as finanças muitas vezes preocupadas, e aqui pode não parecer essa atenção, em salvaguardar algumas medidas ou espaço orçamental e financeiro para os parceiros parlamentares, ou pelo menos que fossem enquadrados, fossem coisas que quero, por um lado, que o governo se revisse, mas por outro lado que os parceiros parlamentares também se revissem e achassem interessantes do ponto de vista da continuidade do governo, da aprovação do orçamento, enquanto muitas vezes os ministros setoriais estavam preocupados com os seus próprios projetos e com as suas próprias marcas que deixavam nas sociedades de governação. Portanto, não tinham sempre necessariamente esta visão de conjunto que quer o Primeiro-Ministro, quer os assuntos parlamentares e as finanças têm que ter para garantir que não só as finanças têm aqui a dimensão de sustentabilidade financeira acrescida, mas tinham também uma visão muito clara de que era preciso aprovar o Orçamento de Estado, é preciso dar coerência e sustentabilidade política ao Governo, e portanto estávamos sempre de preocupações, se calhar nessa área não vamos fazer isso, vamos fazer uma coisa que é um bocado diferente, porque também o Governo se revê nisso, os parceiros parlamentares também se vão rever e é importante para o Governo. Mariana, foi muito diferente passar da fase em que existia um papel escrito com uma espécie de caderno de encargos para a fase posterior, em que o apoio foi mais dado numa lógica de navegação à vista? A diferença é muito simples. Entre 2015 e 2019 houve um acordo, a partir de 2019 não houve um acordo. E isso não é uma pequena diferença, isso é a essência da diferença, é toda a diferença. A partir do momento em que deixa de haver um acordo, e esse acordo não tem, portanto não há acordo escrito, só há acordo quando ele é escrito, e portanto tem metas, tem medidas, tem calendários, e tem um entendimento político. Quando deixou de existir esse entendimento político, passa a predominar uma outra lógica, e que eu acho que foi fatal, que é a lógica de ver quem cede. E em que me parece muito óbvio que havia uma vontade por parte do Primeiro-Ministro de ganhar por duas vias. É um jogo que não é muito diferente daquele que agora assistimos na governação, que é ou o Bloco de Esquerda e o PCP, mas falo pelo Bloco de Esquerda, cedem e passam a aprovar orçamentos sem ganhos de causa, e aí o PS ganha, porque o Bloco tornou-se uma muleta, tornou-se inútil, ou reagem, votam contra o orçamento porque são incapazes de o influenciar e pagam o preço de uma crise política. E eu penso que foi sobretudo esta análise política que pesou no que se passou a partir de 2019 e a falta de vontade política de prosseguir um caminho que implicava de facto ir mais além, implicava rever a lei laboral, que tinha sido alterada durante a Troika e que permaneceu inalterada, implicava um conjunto de decisões de investimentos estruturais no SNS que o Bloco andava há muito tempo a dizer que eram necessários e que o Partido Socialista tentava enfrentar com remendos. E dou um exemplo muito claro. Não só a falta de contratação de profissionais, que depois dá origem a muito mais gastos com tarefeiros e horas extraordinárias, como se chegou a ver, mas também
tecnicamente aquilo que se chamam USFs tipo B, que é um tipo de unidade de saúde familiar que, por causa dos seus incentivos, das suas características, tem muito bons resultados. Uma das discussões que nós tínhamos há alguns anos era porque é que não se generalizam estes centros de saúde que são capazes de atrair médicos. E sempre houve um bloqueio porque isso tinha implicações orçamentais. Passados anos, quando o SNS estava em ruptura ou pré-ruptura, o Governo anuncia o SF tipo B como um dos modelos que podem salvar o SNS. E, portanto, este tipo de conflitos e de confrontos foram o resultado de não haver um acordo escrito e um entendimento. João, vê algum paralelo entre esses tempos pós-acordos escritos e aquilo que se está a passar agora? Ou seja, o PS está neste momento numa posição de quase ratoeira semelhante àquela em que estiveram PCP e o Bloco. É curioso porque, quer dizer, no lado do Ministério das Finanças, nós acompanhámos muito de perto e interagimos muito frequentemente quer com o Parlamento, em particular com o Bloco de Esquerda e com o PCP, para fazer o acompanhamento das medidas que iam ser tomadas, quais eram as preocupações dos partidos, qual é que era as medidas que poderíamos ir programando e anunciando para o futuro. Mas há aqui, e é interessante porque eu tive 7 anos de acompanhamento, quase 7 anos de acompanhamento disto, e fiquei, pelo menos do ponto de vista da área financeira, as dificuldades que existem na gestão do governo minoritário. Nos primeiros 4 anos havia 3 coisas importantes que facilitavam maior e que vão ser difíceis. Eu vejo que estas condições neste momento não estão. Havia uma parte que era muito difícil, que era as condições financeiras de base eram muito piores do que eram agora. Não é? Mas as outras partes eram mais fáceis as outras dimensões eram mais fáceis de chegar a um acordo, em parte porque havia o tal acordo escrito, havia muito maior coesão entre os partidos. Havia uma convergência. Porque havia uma coesão de reação à austeridade anterior, portanto havia uma natural coesão, sobretudo que vigorou entre 2015 e 2019, entre os partidos à esquerda, portanto havia essa coesão que neste momento não vejo em nenhum bloco coeso no Parlamento, vai gerar uma grande dificuldade na gestão política e financeira das decisões. E, portanto, o acordo escrito, a coesão que houve de reação pós-Troika, fez com que houvesse uma gestão, apesar de bastante positiva, em 2015 e 2019, num contexto que é sempre difícil de um governo minoritário. Eu chamo a atenção que é raro haver governos minoritários na Europa. O ideal, eu até acho que, para o futuro, é uma questão de pensar, e mesmo à esquerda e à direita, e nos diferentes modelos, acho que o modelo que é mais sustentável é um modelo que tem vingado na Europa, que é um modelo de haver um acordo por 4 anos. As coligações pós-eleitorais negociadas. As coligações pós-eleitorais vão para o governo, não há um acordo escrito, mas tem que haver um acordo que faça as opções e as escolhas da maioria parlamentar. Não é? Portanto, isso é importante também que os partidos que fazem parte das opções também se habituem a negociar e habituem-se a ser bem a ter. Isso é sempre difícil, as negociações são sempre muito difíceis, mas é sempre importante que haja uma cultura de negociação, porque para haver uma coligação pós-eleitoral ou uma coligação, mesmo que seja só através de um acordo escrito, tem que haver uma cultura de negociação e de cada parte perceber tem que procurar ter em conta os interesses de todos e fazer cedências da sua parte. E há pouco em Portugal essa cultura? Está-se a construindo e vai-se melhorando. Não havia uma tradição. Há nesses países europeus uma cultura. Muitas vezes passam meses a negociar esses acordos antes de formar governo. Mas eu tenho a ideia que a minha leitura, pode estar errada, mas a minha leitura é que é muito difícil no futuro, e acho que este governo depois vai mostrar isso a certa altura, é que é difícil governar sem ter alguma espécie de ou apoio parlamentar ou uma coligação pós-eleitoral, porque vai estar sujeito a todo tipo de aprovações que vão gerar o caos. Mas não estou a falar apenas do ponto de vista da lógica da interpretação das medidas, geram uma certa descoordenação do que é que se... Portanto, não deixa de haver, mas podemos discutir esse ponto mais à frente, mas parece-me, e isso mostra que é raro na Europa isso acontecer. Há poucos países isso acontece, e hoje em que isso acontece, apesar de ter um governo minoritário, o governo tem a maior capacidade de criar, pelo menos controlar o tipo de medidas que são aprovadas para evitar o caos na aprovação. Mas eu quero só sublinhar que não me respondeu à pergunta. O PS está agora na mesma posição, numa posição semelhante a que estavam os partidos à sua esquerda? Eu penso que pode-se pensar, se calhar, no 2015, 2019, é diferente. Não, estou a falar a seguir aos acordos. 2019, 2021, o que aconteceu? Foi mais claro. Eu estou aqui a fazer uma análise já
já não exerço funções políticas ativas, para fazer uma análise que acho que é importante, que é até para as pessoas poderem... Eu penso, e admito que a Mariana possa estar em desacordo, mas eu penso que para nós, pelo menos na área das finanças, ficamos com mais clara, e pelo menos admito que no Governo também se tem sentido isso, que havia maior afastamento por parte do Bloco a partir de 2019 do que do PCP. Ou seja, o PCP não teria um interesse necessariamente em fazer um acordo escrito ou ir para o Governo, não era esse o objetivo do PCP, tinha mais relutância nesse tipo de... Mas estava disposto a viabilizar o Governo, desde que fosse conseguindo medidas ou ganhos de causa, sim. Ou ganhos de causa, ou que sentisse que o Governo ia no sentido que ele pudesse manter o apoio à aprovação do orçamento desse Governo. Sentimos menos clara essa tensão, é verdade, e também corresponde também a partir de 2019, essa tensão com o Bloco é mais claro, ficou de parte a parte menos claro, nós, da nossa parte, mesmo que façamos um grande esforço para ir procurar as preocupações do Bloco, parece-nos a nós que há sempre novas coisas que nos vão exigir, que parece que é um pouco sempre único, que não há aqui, claro, se há interesse ou não chegar a um acordo. Não é? Portanto, havia, pelo menos, essa dúvida. Não sei se era fundamental ou não, mas havia essa dúvida se havia interesse da parte do Bloco de chegar a um acordo ou não. Felizmente o Bloco resolveu esse problema, tendo tornado público as 10 reivindicações que levou para esse Orçamento do Estado e a resposta do Governo às mesmas 10, que foram as mesmas, do início ao fim da negociação. Portanto, a vantagem de uma negociação às claras é esta, é que toda a gente sabe o que é que o Bloco leva para as reuniões e as respostas do Governo, e quem tiver interesse hoje em fazer essa autópsia pode ir fazê-la e ela está muito bem documentada. Vamos avançar. A seguir a essa fase entramos numa fase de contas certas. Foi isso que marcou, em termos de gestão orçamental, o governo de maioria absoluta, e já tinha marcado, de certa forma, o anterior, daí a não satisfação das reivindicações do Bloco de Esquerda. Era esse pelo menos o discurso do governo. Temos esta constante tensão entre as contas certas e a satisfação de reivindicações de classe, professores, polícias, por aí fora. É uma tensão que está a marcar o início também desta nova legislatura e deste novo executivo. A pergunta é simples: é possível ter paz social, serviços públicos funcionais e manter um equilíbrio orçamental, Mariana? Bom... Ou isto só é possível com déficit? Não, vamos ver. As contas certas foram elevadas ao fim maior da gestão da República. E contas certas podem querer dizer muita coisa, mas criou-se a ideia de que a única forma de gerir uma democracia e uma república é ter excedentes orçamentais, sem que se perceba muito bem porquê. Porque a verdade é que os períodos em que Portugal foi capaz de reduzir a dívida de forma mais acentuada foram períodos em que tivemos déficit orçamental. Porque o saldo orçamental é uma das variáveis que interfere com a dívida pública. A inflação e o crescimento económico podem, dependendo do momento do ciclo, ter impactos muito mais visíveis e substanciais na redução da dívida pública do que a ideia de um excedente orçamental. Portanto, o desacordo vem desta ideia de que o excedente orçamental tem que ser posto acima de outros princípios, e há um problema quando a política orçamental, para atingir esse excedente, coloca em causa os pilares do crescimento económico do país. Porque aí o que nós estamos a dizer é que não só que estamos a deslaçar o tecido social, o contrato social, os serviços públicos, o bem-estar da população, os salários, mas estamos também a pôr em causa a capacidade futura de crescimento económico, e essa capacidade futura de crescimento económico é a nossa capacidade de pagar a dívida pública. Que ninguém tenha nenhuma dúvida sobre isto. A questão aqui é sempre esta tensão, porque quando as medidas curto-prazistas de redução de despesa interferem com a capacidade de crescimento do país, como aconteceu durante a última governação em que o investimento não foi executado, e o investimento é uma das componentes da procura com mais efeito multiplicador, quando esse investimento foi reduzido em nome de objetivos de curto prazo de excedente orçamental, que é atingido 3 ou 4 anos antes do que estava previsto, há um valor que se sobrepõe a outros. E eu acho que esse valor é errado do ponto de vista político e do ponto de vista económico e financeiro.
João, a mesma questão. É possível ter esta equação sem desequilíbrios, ter paz social, ter serviços públicos funcionais e também o equilíbrio orçamental? A paz social é uma outra dimensão. Pode-se ter paz social, não depende. Há uma dinâmica natural e não devemos admitir. Uma dinâmica natural faz parte da negociação sindical de ser difícil. Certo, sim. Mesmo que fôssemos fazendo várias valorizações salariais, é natural que, na dinâmica setorial, havendo oportunidade e os sindicatos sendo zelando pelos interesses dos seus trabalhadores, devem procurar todas as oportunidades para ir procurando aumentos salariais e farão sempre uma lógica de negociação. Portanto, agora, não vejo isso necessariamente associado à questão das contas públicas. É natural, é que se houver um déficit mais elevado, os sindicatos também percebem que tem mais poder negocial, não é? Não, desculpa, ao contrário. Se houver um excedente, eles sabem que tem mais poder negocial, porque é mais fácil ao governo ceder perante uma negociação do que se houver uma situação muito apertada do ponto de vista financeiro. A parte disso, não vejo... Mas houve um desequilíbrio, como estava a dizer Agora, a Mariana? O que aconteceu foi, se nós olharmos mesmo para o programa do governo e para os programas de estabilidade, ambos previam, se calhar não um excedente, mas um saldo próximo de equilibrado em 2019. No final da legislatura. Portugal, o que é que acontece? Nós temos uma situação que é importante pensarmos que Portugal teve, a partir de 2015, uma forte crescimento do emprego e da economia. O crescimento do emprego é extremamente importante para as receitas orçamentais e fiscais. E é nesses contextos, quando o emprego está a crescer e a economia está a crescer, é que as contas devem melhorar. Ou seja, o que é errado é, e se devia evitar situações ao contrário que aconteceu no período anterior, em que a economia está deprimida, está em queda, está em recessão e se está a tentar pôr medidas de austeridade para melhorar as contas públicas. Isso só faz agravar muito mais. Agrava o ciclo, sim. Agrava o ciclo. Portanto, aí o que aconteceu, Portugal teve uma melhoria extraordinária do emprego. Portanto, o emprego, desde 2015 até agora, aumentou quase 20%, uma coisa que é difícil numa economia em que a população está estável, o emprego, a população ativa também está realmente estável, como é que o emprego cresce 20%? Havia um grande potencial, porque nós vínhamos no período da Troika em que o desemprego era muito elevado, e conseguiu-se capitalizar esse potencial e colocar a economia a crescer, o emprego a crescer. E este crescimento do emprego é que é a chave do sucesso financeiro e orçamental do país. Agora, será necessário ter contas públicas equilibradas? Portanto, este ano que se prevê são contas públicas próprias do equilíbrio, que há um ligeiro excedente. Mas, João, deixe-me só interrompê-lo. Por exemplo, tendo por base esse comportamento fantástico do emprego, só o saldo da Segurança Social estava com números fantásticos nesses anos. Como é que se justifica depois, por exemplo, não executar todo o orçamento da saúde? Exato, isso é uma boa questão. Na saúde, se formos ver... Só para dar um exemplo. A execução do orçamento é preciso ter alguma dimensão, porque a execução do orçamento da saúde, portanto, sempre foi executada em excesso. Nós sempre, na saúde, todos os anos executámos mais do que estava previsto. É o único ministério que isso acontece, por razões específicas, não é? Mas acho que não tem grande valor, estamos aqui a referir, de ser executado mais ou menos do que está previsto. Porque há questões técnicas do ponto de vista orçamental, sendo sobretudo as áreas das infraestruturas de investimentos, em que nós temos que prever sempre praticamente o máximo de execução de investimento. E temos cá desafios, temos que prever as dotações orçamentais. E há sempre desafios muito grandes na execução do investimento público, que não é uma coisa que se faça de um momento para o outro. Eu não posso, de repente, decidir comprar uma ponta. Sim, são processos longos. Tem processos longos, com imensos bloqueios. Há bloqueios, por exemplo, lança-se concursos, pois não há concorrentes que não aparecem concorrentes, um ganha, o outro contesta em tribunal o concurso. Há sempre um conjunto, há questões de impacto ambiental que têm que ser avaliadas. Há sempre uma dificuldade na execução. Portanto, se formos ver, tipicamente, nas áreas de infraestruturas, é a área onde a execução do investimento, do orçamento é menor, por causa desta questão técnica orçamental, e na saúde, por causa dos pagamentos em atraso, é o oposto. Como há sempre, executa-se sempre mais do que estava no orçamento, do ponto de vista de dotações orçamentais, não é? Agora, a execução do investimento foi baixa até 2018-19, foi baixa toda a década, não é? Ou seja, o investimento vinha muito em alto. Portugal, durante o final da década, no período de Sócrates, tinha dos países que tinham, e teve durante toda a década anterior, dos países que tinham um investimento público bastante elevado, mais elevado. E depois, o que aconteceu? Com a vida da Troika, começou-se a cancelar um conjunto de investimentos e não se foi preparando os outros investimentos. Quando, a partir de 2015, 16, 17, começa a programar os nossos investimentos, por um lado, havia pouca preparação de projetos, por outro lado, os investimentos que se lançam com os projetos e com os cadernos de encargos anteriores
começam a falhar o aparecimento de empresas porque não tinham sido corretamente revistos os preços e as condições às novas condições, e o investimento demora tempo a recuperar. Portanto, há ali há ali uma tentativa de ir aumentando o investimento, não digo bruta, mas de forma decidida por parte do Governo, mas por um lado não havia projetos preparados, não havia projetos na área dos metros, de Lisboa e Porto, tivemos que preparar os metros, tomar as decisões, e isso demora tempo. A obra que estamos agora a ver no metro em execução agora em Lisboa, que se centra aí no centro de Lisboa, as obras do metro, algo tinha sido lançado em 2019. Portanto, demorou cerca de 4 anos a entrar em execução. Portanto, houve ali momentos em que a falta de projetos que vinham preparados do passado e o demora que existe na execução dos grandes projetos de infraestruturas demorou a recuperar o investimento público. E agora não há investimento, o investimento público está a recuperar e o que não falta é financiamento para o investimento público, por causa em parte para o PRR. O PRR vem a crescer, já as disponibilidades orçamentais têm sido disponibilizadas para o investimento público e agora temos montantes massivos. Não é o equilíbrio orçamental que está a condicionar o investimento público. O investimento público agora vai avançar ao ritmo que se conseguir pôr no terreno as obras que estão previstas, não é? Que estão neste momento, e por isso é que o investimento está a recuperar e a aumentar. Mas João, concorda que houve opções que privilegiaram mais o equilíbrio das contas públicas, as tais contas certas, do que apostar na despesa em áreas que depois se viu que ficaram aquém, não é? Pode-se pensar em termos mais genéricos, mas, por exemplo, no caso da saúde, que é um caso que é relevante, se olharmos para o número de funcionários na saúde, aumentaram cerca de, estou a falar de memória, mas 25 ou 30%. Sim, mas a procura também aumentou muito, não é? Dos países em que mais aumentámos o número de funcionários na saúde em toda a Europa. Fomos os países que mais aumentámos. É verdade que houve algumas medidas que também reduziram o número de horas na saúde, por medidas de passar para as 35 horas, também tiveram algum efeito, portanto, é preciso compensar isso. Mas fomos um dos países que mais aumentámos o número de profissionais, de médicos, enfermeiros. Muitas vezes há um certo no número de médicos que existe, claro que há alguns saem para o privado e podemos discutir essa discussão e faz parte do sistema português, o público forma e eles têm que, e depois uma parte sai para o privado. O debate sobre saúde é para a semana, pronto. Que o privado não forma, mas é difícil, mesmo que fizéssemos mais aumentos salariais, termos mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, porque o sistema privado necessita de uma parte, não forma, e vai buscá-los ao Serviço Nacional de Saúde, não importa o salário. Se eles tiverem que fazer as suas... E a expansão do serviço privado, eles vão buscar necessariamente. Não depende... Eles precisam fazer uma cirurgia, se for preciso, pagam o que for necessário para ir buscar a pessoa ao serviço público. Não, é pouco. Aí o que importa mais é a capacidade que nós termos de formar mais e de atrair mais quadros do exterior para Portugal. Não é? Isso é crítico. Deixe-me fazer a pergunta de outra maneira. Com estes salários não parece... Mariana, à vontade. Somos capazes de atrair ninguém do exterior, mas... Tudo bem? Eu pergunto. Não, eu ia fazer uma pergunta genérica, que é o que é que o país ganhou com o controle da dívida pública, não é? Porque sabemos o que é que poderá ter perdido, o que é que ganhou, Mariana? Mas a dívida pública não esteve descontrolada em Portugal. Quando a crise económica, aliás, dos 8 países que tiveram intervenção no âmbito da crise económica, 6 deles não tinham problemas de descontrole de dívida pública. Acho que, inclusive, o PS, que tinha interesse em fazer alguma pedagogia sobre o caráter financeiro da crise, sobre as lógicas endógenas que fazem com que a dívida aumente por multiplicador, por regras, enfim, automáticas, estabilizadores automáticos da própria economia. Parece-me que entrou e cedeu a esta narrativa do descontrole e que não podemos voltar ao descontrole. Não houve descontrole. Houve decisões porventura erradas no passado, muitas delas têm muito mais a ver com cedência a setores particulares e a empresas particulares e cedência a setores rentistas dentro da economia, mas uma parte do aumento da dívida pública e do déficit tem a ver, número 1, com a necessidade de resgatar o setor financeiro, número 2, com os estabilizadores automáticos que dispararam com o aumento do desemprego e com a recessão, e número 3, com uma austeridade que rebentou
com o que nós tínhamos da economia e que com isso fez a dívida pública disparar. Não só porque mina os nossos mecanismos de crescimento futuro, destrói capital fixo, destrói potencial de crescimento, leva pessoas à imigração, mas porque quando a economia encolhe e num período de deflação como nós tivemos, a dívida aumenta. É uma lógica decorrente e automática da recessão e da deflação. E, portanto, não acho que esse descontrole tenha existido. E, pelo contrário, a melhor forma, e o passado mostra isto, de trazer a dívida pública para uma trajetória sustentável é garantir níveis de crescimento económico sustentáveis. Essa é a melhor forma de trazer a dívida pública para uma lógica sustentável. E não está aqui em causa se as contas públicas, se o déficit deve ou não deve reduzir num período de crescimento económico. É normal que o faça, não há nenhuma questão sobre isso, até seria o normal funcionamento. Nós podemos gastar mais e o déficit reduz, porque a economia cresceu e o déficit é sempre medido na proporção com o PIB. E, portanto, isso é possível. O que está aqui em causa é outra coisa. Qual é o ritmo dessa consolidação orçamental e como é que esse debate público é feito. E o ritmo dessa consolidação orçamental foi muito superior àquele que tinha sido acordado, debatido, comunicado a Bruxelas, foi muito superior até àquele que as regras orçamentais iriam exigir, podemos discutir a validade dessas regras ou não, e, sobretudo, houve uma manipulação do debate público, em que, na discussão do orçamento, se faziam parangonas sobre o quanto o investimento ia aumentar e o aumento das verbas para cada setor, e que, no final do ano, a parangona era quanto o excedente orçamental aumentou. Já não era quanto foi executado desse orçamento. E isto manipula o debate público, porque quando eu vou discutir um orçamento e vou dizer mais salários para os médicos e mais investimento para aqui e para ali, o Ministro das Finanças diz que não, estamos no limite porque o déficit não pode ultrapassar Y. E depois chegamos ao final do ano e percebemos que as receitas foram muito superiores àquilo que tinha Não foi sido... Y, foi Z. Claro, as receitas foram muito superiores àquilo que estava previsto, o investimento foi muito inferior. Mas o governo não quis gastar o dinheiro em mais lado nenhum e, portanto, o déficit acabou a ficar muito além daquilo que tinha sido proposto. E dir-me-á o João, que foi Ministro das Finanças, que o déficit é o que decorre da gestão e não é o objetivo em si. Pois claro que não. Mas há um objetivo em si de despesas e receitas e que foi debatido num pressuposto. E esse pressuposto altera-se durante o ano e o Governo faz dessa alteração um momento de propaganda política com um déficit que fica aquém, ou um excedente que vai além daquilo que estava previsto. E isso é uma manipulação do debate político e do debate público. E termino com consequências profundas sobre a capacidade de gestão do país. Os funcionários públicos têm razões para estar cansados. São muitos anos de estagnação salarial, muitos anos de cortes salariais. Os investimentos que não foram feitos na saúde são mais caros, porque a prova de que é preciso mais profissionais de saúde é que o SNS vive de horas extraordinárias e ilegais. Vive. Sem elas não funcionaria. Portanto, isso em si é a prova que é necessário mais profissionais. Mas foram-se feitas escolhas de curto prazo que, enfim, deixaram para trás estes investimentos e isso tem consequências. João. Aqui, deixa-me referir e recuando um pouco, não era faz parte da questão, mas recuando um pouco aqui ao momento de acordo, que é a crise em Portugal que levou à austeridade e à troika, em parte tem duas origens. Por um lado tem a ver com, mais do que uma crise inicial de finanças públicas, é uma crise de balança externa muito altamente deficitária. Ou seja, Portugal tinha um déficit externo de 10%, e a partir do momento em que há um problema de financiamento, a correção desse déficit externo tem implicações muito grandes sobre as finanças públicas, ou seja, a queda acentuada do consumo e do investimento que resulta da falta de financiamento para financiar esse déficit externo. Há outras formas de corrigir esse déficit que não a desvalorização interna, não é? Mas... Levou uma queda das finanças públicas. É uma crise cuja origem, essencialmente, ao desequilíbrio externo brutal que Portugal tinha, que a Grécia tinha, que a Espanha tinha, que veio das dinâmicas da criação do euro. Ou seja, o euro permitiu financiamento muito barato para os países do sul da Europa e levou estes países a ter um déficit externo muito elevado. Que acabaram quase por aderir ao marco, não é, alemão? E depois também teve a ver com a reação europeia na altura. Foi a reação que houve na Europeia, em vez de foi uma reação de austeridade, foi uma reação de desconfiança, foi uma reação que acabou de alguma forma para agravar os problemas no sul. Ou seja, podia-se ter conseguido uma situação, a meu ver, melhor e lendo a experiência da pandemia, como foi uma experiência em que se procurou garantir a confiança, a estabilidade e permitiu uma evolução muito melhor da economia e do emprego nessa fase
por oposição, a Europa aprendeu e a minha experiência de relação com as instituições europeias e com os governantes europeus nessa altura da pandemia, via-se claramente uma necessidade de como é que vamos reagir isto de forma diferente como reagimos há 10 anos atrás. Houve uma aprendizagem. Uma aprendizagem no sentido que não foi adequado. Mas sem que sempre desprezar aqui o efeito de. É verdade, como eu estou de acordo com o que a Mariana diz, que inicialmente não era a questão das finanças públicas, é verdade que depois os países que mais são afetados são aqueles que, depois da crise da grande recessão mundial, acabam por ter finanças públicas piores. Estavam mais frágeis. Mas é lógico, isso é uma decorrência normal da crise, não é? Foi por aqueles países e, portanto, as finanças públicas são importantes desse ponto de vista, ou seja, porque depende da origem ou de onde é que seja, é verdade que a origem não estava aí, mas estava sobretudo na crise, no déficit externo, as finanças públicas são importantes. Agora, o que é que, olhando para que é que nos serve isto? No imediato é importante, porquê? Portugal agora, ao contrário de países como a Espanha, a Itália ou a França, não vivem na angústia de como é que vamos preparar o próximo ano, como é que vamos viver o próximo ano. A Espanha e a Itália estão permanentemente em receio sobre que medidas é que podem tomar ou não tomar e que coisas é que podem não fazer, porque estão no limite do que podem fazer. Pagam juros, sobretudo a Itália, paga juros e custos elevadíssimos, que são, a meu ver, excessivos, para financiar a sua dívida pública. Uma coisa brutal que se impõe ao povo italiano de financiamento da sua dívida. Ou seja, Portugal, neste momento, é um dos países da zona euro que se financia a taxas mais baixas. E isso é muito importante, não só para o financiamento do Estado, mas o financiamento do Estado... Que depois nas empresas e nas famílias. Depois também se limita às empresas e aos bancos, a melhoria do rating do Estado, também beneficia o sistema financeiro e a capacidade do sistema financeiro de se financiar, o seu rating, e a capacidade depois transmitirem melhores condições de financiamento às empresas e às famílias. Isso é crítico e dá-nos a nós todos uma visão de estabilidade para o futuro. Não temos, sabemos que se houver a próxima crise, estamos aqui com margem, sem agora, é legítimo que se possa discutir qual é, se é este ritmo ou não, ou menor ou mais. Mas, a Mariana está a abanar a cabeça. O facto de termos deixado de ser o país, Portugal deixou agora de ser, nestes anos, deixou de ser neste momento o país da Sul Europa com melhor percepção em termos de finanças públicas, deixou de ser o país associado aos outros, como desde a Grécia, a Itália, a Espanha, a França, a Bélgica, todos esses países são vistos como problemáticos do ponto de vista das finanças públicas, bem ou mal, mas são vistos. Isso tem impacto direto no serviço da dívida, certo? Isso tem impacto direto no serviço de dívida? Nos custos de financiamento da dívida tem impacto muito direto e depois tem impacto também da percepção do país e da capacidade do país de ter investimento. Ou seja, Portugal é visto como um país que não terá problemas de financiamento das públicas, não tem questões de instabilidade do ponto de vista financeiro, porque tem... Agora, olhando para o futuro, Portugal tem aqui desafios importantes, que é vamos ter aqui um período, que no fundo é a minha geração reformar-se, que são os próximos 20 anos, em que Portugal vai ter uma demografia muito... Mesmo que consiga trazer muitos imigrantes para estabilizar a população ativa, vai ter muito mais pessoas a reformar-se. Vai ser um período em que grande pressão sobre a despesa, do ponto de vista de segurança social e do ponto de vista de saúde. Porque os maiores de 65 executam quase 50% da despesa pública entre pensões, outras prestações e saúde. A saúde, grande parte, uma porcentagem muito elevada da saúde é para os mais velhos. Portanto, a pressão que vai haver quando na nossa geração se estiver a reformar sobre a despesa, já está a sentir, mas vai sentir-se cada vez mais. É importante nós sabermos que vamos enfrentar esse período muito difícil do ponto de vista demográfico, com a dívida controlada e com a dívida baixa, sem sacrifícios do ponto de vista macroeconómico. Nós não estamos a pôr em causa o emprego. Até o próprio Keynes olharia para esta situação e diria, bem, Portugal não precisa de mais estímulos, de grandes estímulos macroeconómicos para sobreaquecer a economia, porque o emprego está em máximos de sempre, o emprego está a crescer, a economia do ponto de vista macroeconómico está muito bem. O Paul Krugman esteve aqui há uns meses atrás e disse que não percebia como é que foi um milagre que aconteceu aqui, não percebi o que é que passou. Portanto, do ponto de vista da análise do Paul Krugman, que é sobretudo macroeconómica, Portugal está muito bem e teve uma recuperação fantástica e, portanto, não há aqui uma necessidade óbvia de grandes injeções, ao contrário de quando há uma recessão. Ou seja, se daqui a um ano ou dois ou três começar a haver uma recessão forte, é importante haver espaço para que as contas públicas ajudem a economia e no sentido de se possam e que os trabalhadores funcionem como devem funcionar. Também podem funcionar e que haja margem para estimular. E, por outro lado, temos aqui, do ponto de vista estrutural, grandes desafios. Ou seja, vai haver aqui um período que, no fundo, enquanto
a minha geração for viva, estou aqui a falar de forma, enquanto a minha geração for viva, que é a geração baby boom, a geração das pessoas que ao 25 de Abril, vamos ter um grande peso sobre... Portanto, nessa altura é natural que Portugal não vai ter capacidade de reduzir a sua dívida pública. Aproveita agora alguns anos. João, já lá vamos aos desafios. Mas nessa altura acabou a capacidade, porque vai ser um desafio tão grande que aí Portugal, nas melhores hipóteses, vai conseguir evitar ter dificuldades financeiras, não é? Mariana, só para fecharmos este capítulo e depois vamos olhar um pouco mais para trás daqui a pouco. Compensa aquilo que, do seu ponto de vista, o país perdeu para depois ouvir um Paul Krugman desta vida vir cá dizer que houve um milagre? O milagre que houve em Portugal não foi por causa de nada que o país tenha perdido. O milagre que houve em Portugal foi uma capacidade de crescimento económico. Podemos discutir se ela é sustentável ou não. Eu tenho seríssimas dúvidas sobre a sustentabilidade desse crescimento económico, mas é assim que funciona. Quando as coisas correm bem, ninguém se quer perguntar porquê. E depois, passados uns anos, andamos a discutir se era sustentável, se não era, se criou desequilíbrios externos, se criou desequilíbrios internos. Mas houve um crescimento económico assente no turismo e numa exportação de mercado imobiliário. Que tem consequências profundas no país, nomeadamente exportação de quadros qualificados, que depois nos vão criar problemas demográficos mais à frente. Uma economia que continua a ser baseada em muito poucos salários, e salários baixos, sem pouco valor acrescentado, que criou uma enorme dependência de um único setor, que é o setor turístico, tem consequências ambientais, mas é assim mesmo. Quando há milagres, ninguém os questiona, até que eles corram mal. O que levou à redução da dívida pública em Portugal não foi uma estratégia de contas públicas, não foi ter negado a recuperação de tempo de serviço aos professores que reduziu a dívida em Portugal. Foi o crescimento económico. E inflação? Foi o crescimento económico e um período histórico de uma inflação que ajuda os devedores face ao valor da dívida. Portanto, nem é verdade que o milagre da dívida venha de uma gestão orçamental hiper disciplinada. Também acho que esta ideia de quem defende uma outra gestão orçamental quer um descontrole, não quer, simplesmente acha que há outras prioridades, precisamente que ajudam o crescimento económico, que é a forma mais eficaz de combater a dívida pública. E eu acho que é muito ingênuo achar que é um excedente orçamental de 2.000 ou 3.000 ou 4.000 milhões de euros que nos protege de uma próxima crise. Porque quando houver uma próxima crise, Portugal continuará a ser aquela economia pequenina, frágil, periférica, e que ou há mecanismos que nos protejam do ponto de vista da gestão do sistema internacional, ou então não há forma de combater isso. E na última tivemos que pedir 78 mil milhões. E, como é óbvio, tivemos que pedir 78 mil milhões porque era impossível qualquer país que não quisesse dizimar a sua população com um mecanismo de castigo interno tivesse para manter e enfrentar a crise que aconteceu. Tiremos os aspectos morais e foquemos na melhor gestão das contas públicas. Eu acho que aqui o Keynes seria muito mais bem enfocado do que por qualquer outra coisa. Mas, ou seja, quando vier uma crise financeira, ou o Banco Central Europeu está disposto a comprar a dívida no mercado internacional e controlar os custos da dívida nos mercados secundários, ou então Portugal estará tão disposto como sempre esteve. Mas acha que essa lição não foi aprendida? Não, eu penso que foi, e foi, eu até diria, pelas razões erradas. Eu acho que o que percebeu o Banco Central Europeu é que não foi propriamente por muita solidariedade com os governos que estavam a enfrentar enormes custos de financiamento. Acho que havia um problema maior, que é a dívida pública que os Estados emitiam era o colateral de transações financeiras nos mercados interbancários, nomeadamente acordos de recompra entre instituições financeiras. E à medida que esse colateral perdia valor, esses repos, esses acordos de recompra estavam a perder valor e as margens estavam sempre a pedir novos aumentos de colateral. Eu acho que esta noção de que o mercado da dívida pública está interligado com os mercados financeiros levou o Banco Central a perceber que se não houver estabilidade no mercado de dívida pública, também não há estabilidade nos mercados financeiros. E essa aprendizagem, eu gosto de pensar que terá sido feita, mas não pelas razões que Keynes gostaria que tivessem presidido já a agora, aprendizagem. E como estamos aqui para este podcast tem como pretexto os 50 anos do 25 de Abril, já falámos muito da última intervenção. O que é que aprendemos com as outras duas também? O que é que o país aprendeu? Mariana? Quando a seguir à Segunda Guerra Mundial se estava a reformar o sistema internacional de pagamentos em Bretton Woods, o Keynes foi chamado a representar a Inglaterra nessas discussões e perdeu
clamorosamente esse debate contra os Estados Unidos. E é na sequência desse debate que o Keynes perde que é criado o FMI, o Banco Mundial e um conjunto de outras regras que, enfim, muitas delas hoje já não estão em vigor, como é o caso do controle de capitais. Mas isto para dizer o quê? Todas essas intervenções em Portugal foram presididas por uma ideia, por um consenso, que se chama Consenso de Washington, de que quando há um desequilíbrio externo tem que haver uma desvalorização interna. E que a única forma de combater um desequilíbrio externo é com uma desvalorização interna, que quer dizer infligir dor, desemprego, queda de salário, aumento de juros, atração de divisas, teve várias configurações ao longo do tempo. E eu não subscrevo nem os pressupostos dessa teoria, ou seja, nem os pressupostos teóricos dessa intervenção, nem os mecanismos que foram constituídos. Acho que há outras formas de corrigir desequilíbrios que não implicam uma crise profunda, desemprego, quebras salariais e um castigo, digamos assim. Só que isso implica repensar as instituições internacionais e a organização internacional de uma forma diferente, porventura muito mais próxima do que aquela que o Keynes levou à conferência de Bretton Woods e que ainda hoje inspira o que é que poderia ser uma outra organização e que implicaria um novo papel para o Banco Central Europeu, por exemplo, para as instituições internacionais. João, comparando com o resto da União Europeia e sobretudo com os países da zona euro, como é que Portugal compara, olhando para trás para estes últimos 50 anos? Só aqui uma questão, recorrendo aqui muito rapidamente dos dois pontos. Por um lado, do ponto de vista das contas públicas, ou seja, a questão do déficit também é falado que o crescimento é importante, mas a questão do déficit e do sustento é importante. Só para termos aqui uma referência, países como por dar o exemplo, a Espanha ou a Itália, tiveram a Espanha e teve até um crescimento relativamente próximo do Portugal. Portugal teve só ligeiramente superior à Espanha neste período, nos últimos 7, 8 anos. Mas enquanto a Espanha tinha uma dívida, Portugal tinha uma dívida na altura 130% em 2015 e a Espanha tinha abaixo de 100, 90 e tal por cento, agora as coisas reverteram-se. Ou seja, Portugal tem 90 e tal por cento e a Espanha tem uma dívida próxima dos 110%. Ou seja, há aqui uma mudança muito. Portugal reduziu bastante a sua dívida e a Espanha aumentou a sua dívida neste período. Portugal reduziu mais de 30 pontos e a Espanha aumentou cerca de 15 pontos. E a Espanha teve sujeito aos mesmos choques de crescimento, de inflação. Portanto, o que é diferente em Portugal e Espanha são as contas públicas. Portugal tem as contas públicas equilibradas e a Espanha tem tipicamente um déficit perto dos 3%. Agora está um pouco maior, mas tem tido um déficit mais próximo dos 3%. Portanto, o déficit também é importante. Ou seja, são todos importantes. O crescimento, o déficit e a inflação no período inicial ajuda, mas ajudou todos os países da Europa e Portugal conseguiu reduzir mais a dívida pública. Agora, do ponto de vista das intervenções, é importante notarmos aqui, e aqui também há um aspecto que também, em parte, estou de acordo, ou seja, as intervenções são muito diferentes, as três, ou seja, as duas primeiras... Nas duas primeiras tínhamos moeda, não é? Tínhamos moeda própria e não tínhamos modelo de trabalho. Agora temos uma situação em que não temos moeda própria, ou seja, não podemos desvalorizar. Se fazer uma desvalorização interna, ou seja, sem moeda própria, é muito mais duro do que uma desvalorização cambial. A desvalorização cambial também é dura, não sei o que chama de ar. É politicamente mais fácil, não é? Porque as pessoas notam menos. E depois, não só, porque distribui de forma diferente. E depois também há uma distribuição da riqueza, ou seja, uma desvalorização interna, quando se reduz os preços internamente, se quer reduzir os preços e os salários internamente, quem tem poupanças e investimento e quem os mais ricos beneficiam mais, porque as suas poupanças em termos reais são valorizadas. Em quem tem vivido os seus salários sofre mais, não é? E quem deve sofre mais, não é? Porque a sua dívida aumenta. Fica mais cara, sim. Por outro lado, é muito mais duro, é muito mais duro fazer uma desvalorização interna e foi infelizmente aquela tentativa do FMI de reduzir a TSU das empresas e aumentar os trabalhadores não foi para a frente porque era um desastre do ponto de vista económico e do ponto de vista da paz social. E, por outro lado, há outra questão que também é presente aqui, que é a questão da imigração. Ou seja, sobretudo países como Portugal é um exemplo, outros países têm uma questão demográfica pior, mas muitos países europeus têm este problema. Tentar fazer um programa de austeridade com desvalorização interna num contexto em que os principais, a força de trabalho mais importante para o futuro do país pode facilmente emigrar. O pressuposto da teoria é que ela emigre. É um desastre do ponto de vista económico. Não é? Isso foi das coisas piores que nos aconteceu durante o programa de austeridade. Foi a imigração
dos jovens que precisávamos ter cá. Ou seja, Mas era um objetivo, como diz a para o Mariana. nosso futuro. É um pressuposto teórico. O mecanismo de ajustamento numa zona monetária ótima pressupõe que as pessoas que saiam para deprimir numa zona para poder haver um ajustamento, as pessoas têm que sair dela e migrar para o outro lado. Mas isso por exemplo, é feito num contexto diferente nos Estados Unidos, em que a dívida é mais federal e as contas da Segurança Social são contas federais, enquanto aqui em Portugal, a dívida implícita da Segurança Social é nacional. Se os ativos forem e ficarem cá só os pensionistas, depois temos dificuldade em fazer face ao Estado Social, que é importante. Portanto, nós precisamos imenso, a população é crítica, em particular no contexto demográfico que temos. Agora, como é que Portugal compara? Portugal, se olharmos ao longo de 50 anos, Portugal teve uma evolução muito positiva em trás-crises, teve períodos de forte crescimento, mas Portugal há ali um período que é o final dos anos 90, princípio do século, em Portugal é afetado por uma crise que já podemos perceber que afeta mais Portugal e de alguma forma a Itália em termos de especialização internacional. Ou seja, Portugal teve um desempenho bastante bom até ao final do século, conseguiu a entrada na União Europeia foi muito positiva para potenciar esse crescimento económico e ajudar a melhoria da economia. É verdade que tem dimensões que a Mariana tem razão, às vezes excessivas, que agora já estão um bocado mais dramatizadas, do consenso de Washington, de exageros, que não faz parte do core que é a União Europeia, que houve durante algum período nas instituições europeias, mas foi muito importante para o crescimento económico. Portugal agora está numa fase em que muitos países, incluindo os de leste, conseguem crescer mais ou menos até o nível onde Portugal está. Agora, este terço final de aproximação, ou seja, estes 25, aproximar da média europeia nos últimos 20% ou 25% que nos falta, passa a ser mais difícil. Não é só em Portugal, é em muitos outros países, como em Espanha, e alguns países do leste já está a ver o crescimento a abrandar daqueles países do leste. Já não é aquele crescimento tão fulgurante como os tinham há 5 ou 10 ou 15 anos atrás. É a parte mais difícil de atingir. Não podemos esquecer que Portugal tinha aqui, e porque é que alguns países do leste conseguem já ter um rendimento per capita, alguns deles mais alto que Portugal. Não podemos esquecer que Portugal é mais periférico, alguns destes países estão muito próximos do centro da Europa, da Alemanha, estão ali mesmo ao lado, olhando para a República Checa, para a Polónia, para os países bálticos. E tiveram uma industrialização diferente também. Os países mais ricos da Europa, mais avançados, não é? Estão integrados nas cadeias de valor. Sim. E nós não estamos da mesma forma. E, por outro lado, Portugal também tinha um atraso histórico do ponto de vista de qualificações que esses países não tinham. Os países beneficiaram ao longo de gerações de níveis de qualificações muito superiores aos que Portugal tinha. Portanto, Portugal é mais periférico, com os atrasos do ponto de vista de qualificações, e por outro lado a economia não é uma coisa que a economia depende muito de aprendizagens do passado. É o que se chama past dependence. Há uma dependência de setores que se foram instalando, de especializações, de saberes que foram se instalando e que demoram um tempo a desenvolver-se, a aprofundar-se, e não é só fazer uma... O que o senhor está a dizer é que não basta baixar o IRC que a economia cresce de um dia para o outro. Há dimensões que é importante também... A fada do crescimento não aparece assim sem mais nem menos. Não é tão fácil. João, nós estamos mesmo no limite. E Portugal há 20 anos atrás, e agora é interessante até para o debate que está a acontecer na Europa, que já mudou. Ou seja, há 20 anos atrás, Portugal foi atingido, tal como a Itália, e por isso é que Portugal e a Itália também têm uma performance de crescimento muito pior até que Portugal, fomos atingidos por um choque. A Europa decidiu abrir-se ao exterior. Não é? E a Europa abriu-se ao exterior no sentido, houve o fim do acordo multiferias, que protegia os têxteis, o vestuário e o calçado, havia o entrada da China na Organização Mundial de Comércio e era o alargamento a leste. Ao abrir-se ao exterior, quando há uma abertura e a Europa se globaliza, não é ganhos para todos. Há uns que beneficiam, claro, mas há outros que perdem. Quem que perdia? Era quem estava especializado naquilo em que a Europa não era competitiva. Quem estava especializado naquilo em que a Europa não era competitiva? Nos têxteis, vestuário, calçado e esses setores de indústria, era Portugal e a Itália. Portanto, nós fomos dizimados nesse período. Portanto, os nossos setores de atividade nessa área sofreram violentamente com esse choque que aconteceu. O investimento direto estrangeiro no setor de automóveis desviou-se para o leste, as nossas indústrias do vestuário e do têxtil tiveram quedas significativas. No calçado houve uma reação interessante. Agora é curioso perceber que, isso mudou agora, passado 20 anos, agora que a China está a evoluir na cadeia de valor e está a ameaçar as indústrias mais sofisticadas na Europa, já se está a ver a reação das instituições europeias é diferente. Já estão a olhar para isto, para a globalização e para a abertura ao exterior, de forma tão diferente, não de forma tão benigna. Já estão cheios de medo do que é que vai acontecer à indústria automóvel europeia, às indústrias de maior valor acrescentado da Europa, porque agora
passam a ver outros países à escala mundial que passam a competir com a Europa naquilo em que a Europa tinha no passado vantagens mais competitivas. Temos mesmo de fechar, mas eu queria... Há aqui uma questão. O João já aflorou os grandes desafios para as próximas décadas, mas falta-me ouvir a Mariana sobre esse tema. O que é que podemos esperar em termos financeiros e de gestão de políticas públicas a nível de orçamental? Quais é que são os grandes desafios? Para lá, é esta pressão demográfica, não é? Acho que há desafios que são óbvios que toda a gente identifica, não é? A pressão demográfica é um deles. A capacidade de crescimento, eu diria que é um desafio importante. Esta análise que o João faz sobre as novas preocupações de protecionismo industrial da Europa é acertada e é necessário que se faça, porque houve uma altura em que os ganhadores do comércio livre e sem regras o quiseram impor porque eram ganhadores e porque impuseram essas perdas a um sul global, a países com economias mais frágeis, e ganharam sempre com isso. E neste momento esse jogo está a virar. E agora há condições para retomar uma discussão sobre o que é que quer dizer política industrial, o que é que quer dizer investimento para um futuro, e esse investimento e esse futuro tem que ser feito com uma condicionante que é central das nossas vidas, que é a questão ambiental. Ou somos capazes de transformar as economias para se tornarem para serem ambientalmente sustentáveis, ou seja, para agirem dentro dos limites possíveis do planeta, e isso tem que ser feito de forma muito rápida, ou então podemos estar aqui a discutir a população daqui a 200 anos, mas ela andará a fugir de um lado para o outro do planeta por causa das cheias e do aquecimento global, e deixará de ter condições para viver nos sítios onde sempre viveu e para realizar a sua atividade económica. A ideia de que há um conflito, por exemplo, entre agricultura e ambiente, não há, porque a agricultura que hoje subsiste não vai existir daqui a 30 anos. Não vai existir, porque as alterações ambientais não o permitem. E nós somos capazes de olhar agora para este desafio e perceber que ele quer dizer planeamento industrial, investimento, investigação científica, qualificações. Isso é o contrário do que me parece que tem sido este modo da economia portuguesa, e não é só portuguesa, mas muito dependente das lógicas financeiras de curto prazo, dos interesses financeiros, dos setores mais rentáveis no curto prazo. E isso é uma forma errada que nos leva por caminhos que não têm futuro. Mariana, João, muito obrigado por esta conversa, foi muito interessante. Já, aliás, estouramos aqui os limites todos de tempo. No próximo episódio, na próxima semana, falamos de saúde e de segurança social com Luís Filipe Pereira e Paulo Pedroso.